tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, boas-vindas a mais um podcast do Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Nos nossos episódios trazemos aqui as pessoas que estão nos palcos, os coordenadores e as personalidades que estão falando no nosso evento e que vão fazer toda a diferença na sua carreira, no futuro do desenvolvimento do seu profissional ou como pessoa. E hoje, neste episódio, estou aqui com ele, que é Developer Advocate, o meu amigo paulista, o grande Helder Moraes. Seja muito bem-vindo, Helder. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo, ouvindo, né? Enfim. Obrigado pela oportunidade. A gente vive agora essa coisa do podcast, que originalmente era só áudio, né? Mas daí popularizou o vídeo. No Spotify agora tem vídeo também. E é engraçado, não sei vocês aqui, mas os que eu subo com o vídeo, eles claramente têm mais engajamento. Com certeza. Estão no esforço de vender mais a ideia do vídeo, né? Então, muito bom. A gente vai se adaptando, né? A nossa regra é sempre quanto mais adaptável possível. Mas, Helder, eu quero começar esse podcast, como eu começo quase todos, já tradicionalmente aqui no Tem Tempo para Pergunta, que é o seguinte: eu quero voltar um pouco no tempo e entender como que foi o teu processo de descobrir a tecnologia enquanto profissão. Porque no Brasil, a gente sabe que é uma realidade que as pessoas, não é assim a primeira, nem a segunda, às vezes nem a 10ª opção, que as pessoas colocam assim, não, quando eu crescer eu vou ser desenvolvedor de software. Elas gostam de tecnologia, não à toa dizem, eu quero ser astronauta, que é uma ideia quase que abstrata, né, de como que eu vou interagir com a ficção científica, com o mundo, com tecnologia, mas que a questão de ser uma pessoa de tecnologia, colocar isso como profissão, não está na pauta. Como que foi esse seu processo lá do jovem Helder Moraes? Como foi tua relação com a tecnologia e chegou para dizer assim, não, eu quero trabalhar com isso mesmo? Boa. Interessante. O meu primeiro contato, ele foi numa idade bem improvável, né? Eu tenho um irmão que é um pouco bem mais velho que eu, e ele é também desenvolvedor. Então, quando eu estava com 8 anos de idade, mais ou menos, tinha um computador em casa. Um belo dia ele chegou com um computador em casa. Era um Apple II Plus. O pessoal vai... Né? Tubo verde. Tubo verde. Aquelas coisas. E assim, enfim, eu ficava em casa, naquela época a gente começava a ficar em casa sozinho muito cedo, né? Sim, então, minha mãe os pais tinham que trabalhar. Era só eu, minha mãe e meu irmão, então minha mãe ia trabalhar, meu irmão trabalhava também, eu ficava sozinho em casa. E aquele monte de livro, o computador lá, e eu via meu irmão programando, né? E curioso. Aí um dia eu falei assim, posso programar aqui? Pegar? Pode, pega aí. Tá, o que ele vai fazer, né? Ele ensinou como é... Cara, eu lembro que eu chegava em casa da escola, eu fazia a lição e aí eu pegava os livros do meu irmão e ficava copiando os programas. Então eu fiz pequenos chatzinhos ali, era basic na época, né? Sim. Aquilo durou, sei lá, até talvez uns 9, 10 anos. Meu irmão vendeu aquele computador. E, cara, eu desconectei geral até uns 17, 18 anos mais ou menos. Que aí, quando meu irmão realmente entrou na área, começou a trabalhar com isso, eu voltei a ouvir falar do assunto. Foi começo de internet. Sim. E eu tava fazendo outra coisa, nada a ver com o assunto. E cara, aí eu comecei a pensar, faculdade, o que eu vou fazer, o que eu não vou, o que eu sei fazer, o que eu tenho aptidão. Eu acho que nessa idade a gente não tem muita ideia ainda. Não. Né? Completamente perdido. Eu acho até que a gente bota uma pressão, muitas vezes... fora de timing. Total. Né, e você pensa agora nessa ideia, né, de fazer isso no ensino médio. Como é que eu vou ter capacidade de decidir alguma coisa? Que vai durar a vida toda. Enfim, concordo com você. Acho que... Enfim, mas estava nessa daí. Tanto que assim, eu lembro que eu fiz vestibular de publicidade, de administração e fiz ciência da computação. Quase que você veio para minha turma, da galera da comunicação. Pois é. Mas olha que barato. E aí talvez foi onde começou a dar o estalo. Eu meio que torci para não passar nas outras e eu tava... Tomara que dê certo de ciência da computação. Porque na minha cabeça, cara, eu tenho que entrar na faculdade agora, né? Sim. Então tomara que dê certo de ciência. Você abriu o leque para as possibilidades. E deu certo. Passei bem e tal. Fui fazer ciência da computação. Mas assim, não sabia
quase nada. Eu sabia usar a internet e sabia, né, ligar, fazer algumas coisas. Sim. Tanto que o meu primeiro semestre da faculdade, eu estava até desempregado e não conseguia absolutamente nada, porque eu não sabia fazer nada. Até que uma primeira empresa que queria formar alguém, realmente, eles queriam alguém que não soubesse nada, me contratou. E foi meu primeiro emprego como dev e eu não parei desde então. E a faculdade um desafio nessa fase assim, de começo, para poder equalizar o déficit ali que você tinha, porque era o seu segundo contato, digamos, ainda assim, né? Não, e desafio nos dois lados, né? Aprender e também, como eu estava desempregado, primeiro semestre da faculdade eu nem paguei a faculdade. Sim. Né? Então, assim, o famoso fez aquele malabarismo. Exatamente. Né? Olha só, eu pago quando puder. Então, é um clássico. Eu também, eu vou te garantir que foi exatamente assim que eu fiz na faculdade também. Eu ia no fechamento de semestre, que tinha que fazer matrícula, e dizia... Exatamente. A galera talvez esteja ouvindo, nem sabe mais o que é cheque, dependendo da idade quem é, mas existia uma época em que a gente anotava num papel um valor e dizia, um dia te pagarei, e as pessoas acreditavam, era uma loucura. Mas é legal isso, você vê, tem uma coisa muito interessante nesse teu relato, Helder, que é o impacto que desde cedo ter acesso não só à tecnologia, né? Não só ao computador, mas você tinha os livros, você tinha um incentivo, e eu percebo assim que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de destrinchar para o jovem uma coisa que para ele parece quase alienígena, bem ficção científica mesmo. Ele enxerga a borda e diz assim, nossa, tão louco quanto magia. Parece mágico. Nossa, eu tenho um celular aqui, o que ele faz é mágico, eu não entendo, não me interessa saber como é que ele funciona, eu só sei que ele funciona e que ele atende às minhas necessidades. Você acha que isso pode ser decisivo, assim, a gente conseguir trazer um pouco de volta essa coisa do craft, né? Sim. Do mexer na coisa para além do interagir com ela? Inclusive, pegando um gancho nisso, eu lembro que quando eu era adolescente, coisa de 16 anos talvez, eu tinha um amigo que a mãe dele era programadora, né? E ele falava assim, cara, minha mãe faz uns negócios muito loucos. Aí eu falava, sério, o que sua mãe faz? Não sei, cara, faz uns negócios que rodam no computador. Cara, sua mãe faz uns negócios que rodam no computador? Eu falei assim, nossa, sua mãe é gênio, não sei o quê. Então era bem esse negócio super distante, né? Sim. E o que eu vejo hoje é que parece que já é tão natural que essa galera nasce e já está dentro da tecnologia que talvez fica distante demais, tipo assim, como é que eu vou construir algo que eu estou usando? Sim. E acho que o grande desafio é esse, é trazer assim, cara, e assim, hoje a gente tem muito mais ferramenta, muito mais acesso, é muito mais... a gente costuma falar em camada de abstração, né? Sim. Abstraiu muito mais então assim, o seu esforço hoje é muito menor, né? Não quer dizer que seja fácil, né? Claro. Mas acho que o grande desafio é apresentar isso, assim, cara, ó, você tem tudo na mão, tá aqui, vamos aprender, vamos fazer junto, né? Isso que você está usando, você pode fazer algo para outro usar também. O que eu tenho visto é mais esse de tirar isso do campo do é natural que tudo aconteça, não, tem alguém fazendo isso. Sim, também, perfeito. E eu acredito que quando você entrou, que você disse, comecei e nunca mais parei de fazer. Era um outro perfil de pessoa desenvolvedora. Isso mudou muito ao longo do tempo, né? Sim. Você meio que viveu essas mudanças. Sim. Esse ano eu estou fazendo 24 anos como dev, né? E é interessante que você vê várias ondas, né? Então, assim, a primeira grande onda que eu talvez identifique é quando surgiu o cloud, né? Que foi até, eu comecei a mexer com cloud talvez em 2011, 2012. Sim. Né? Surgiu um pouco antes disso. Pouco mais de 10 anos. Que foi, transformação não só de tecnologia mesmo, mas de possibilidades, né? Costumo dizer assim, quando eu comecei para um dev empreender, era quase impossível, assim, do ponto de vista financeiro. Sim. Você tinha que ter um gasto muito grande com infraestrutura, com conexões. Porque a infra era física, né? Eu precisava ter um prédio, uma sala cheia de máquinas para poder gerar o que eu preciso fazer, né? Cara, hoje o cara, o primeiro ano, um monte de coisa ele não paga. Assim, né? Ele pode testar, ele pode subir o serviço dele, ele vai ter um endereço dele. Então, assim, como a barreira de entrada diminuiu muito, então você abriu um leque para muito mais pessoas experimentarem, testarem, empreenderem até. Então isso foi uma transformação. A gente teve aí dentro da cloud, a gente teve outras transformações tecnológicas mesmo, containers, a gente consegue distribuir mais as coisas, a gente consegue ter modelos mais, talvez intuitivos, não sei se é intuitivas a palavra, mas enfim, mais com
toda ferramental evoluiu Sim. bastante e a velocidade com que isso evolui também é muito mais rápida, cada vez mais rápida, né? Sim. Então aquelas grandes ondas, elas vão ficando menores e mais frequentes, né? Então, IA, né? Pô, Sim. até 2 anos até você ouvia falar de IA. Tá, mas, Sim. cara, agora é só IA. E era um cluster, né? Sim. A galera que estava estudando isso estava lá no seu cantinho, né? Lá fechadinha no machine learning. Há quem diga, inclusive, que a gente até já perdeu o nome, né? O nome está errado. A gente tinha que chamar de machine learning, não de IA. Sim. Mas, enfim, eu quero chegar e eu quero destrinchar um pouco mais esse assunto. Mas antes da gente chegar na IA, que é o assunto mais quente, quem está acompanhando todos os nossos episódios aqui sabe que a gente vai chegar invariavelmente nesse assunto. Eu queria falar com você ainda sobre essa coisa da preparação da pessoa que está aprendendo, porque eu enxergo também que tem o seguinte, como a gente tem essa coisa das grandes transformações e o desenvolvedor tem essa característica de ter que estar sempre se renovando, me parece que a gente tem um gap muito grande entre a galera chega, aprende lá, tem a formação básica, muitos dos caras mais antigos, inclusive, nem tem essa formação básica, você chegou a fazer faculdade sobre isso, mas tem muita gente aí trabalhando, e uma pressão de não ter o tempo de formação prática correto, né? Você vê um cara entrando e daqui a pouco, 2 anos depois, ele já está sendo chamado de sênior. Não necessariamente porque ele tem uma entrega de sênior, mas que ele foi pingando de lugar em lugar e foi evoluindo e não tinha, e a vaga dizia que precisava de sênior, ele aplicou e daqui a pouco toparam, tá, então beleza, pode vir. Como que você enxerga esses gaps assim? E será que tem algum jeito da gente começar a trabalhar para fechar eles ou a pressão do mercado não vai deixar? Eu acho que é uma equação difícil de fechar, até pela demanda. Né? A gente estava até conversando com um colega ontem que a demanda ela é muito grande, ela é enorme e ela é cada vez maior e a gente não consegue acompanhar o ritmo na formação de profissionais. Né? Até porque, assim, quando você forma, sei lá, 100 pessoas, sempre tem, né, um que é mais qualificado, outro que é menos qualificado, um que está mais afim, o outro que está menos afim, que é natural, né, de todo mundo. Sim. Então, mesmo daquilo que você forma, nem todo mundo, né, consegue ter a entrega, assim, vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu vejo que é comum em todos aqueles que conseguem realmente ter uma boa aderência naquilo que o mercado precisa, nas demandas, etc., é a galera que realmente foca em implementar, a galera que foca em fazer. Porque, assim, eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que estudar teoria, muito pelo contrário. Ao contrário. Você implementa algo que você estudou, você implementa algo que foi teorizado. Mas tem que, digamos, fazer o ciclo inteiro, Exatamente. Né? E onde eu vejo muitas vezes a galera mais patinando, o cara fala assim, pô, mas eu já li tal e tal livro, mas eu estudei já tal coisa. Tá, mas você usou, cara? Você implementou isso num projeto? Sentiu na pele o problema que é tentar implementar esse negócio? Você, quer ver um caso clássico? A gente está no TDC. Né? O cara vem numa trilha, 7 palestras. Né? Em geral, contando o painel e tal. Absorve um monte de coisa lá. Cara, semana que vem, hoje é quarta-feira, sexta-feira da semana que vem, se perguntar, fala aí as palestras que você viu. A maioria já não lembra de todas, muito menos o que aprendeu, e aí, se falar o que usou ou o que pretende usar, acabou. Esquece. Inclusive, uma dica que eu costumo falar, cara, escolhe pelo menos uma coisa que você viu lá para você chegar na segunda-feira e, sei lá, cara, reúne o time e fala assim, galera, olha isso que eu aprendi. Né? Vamos fazer um negócio, vamos fazer uma POC, vamos escrever alguma coisa sobre isso, vamos assim, botar, porque aí você começa a fazer as ligações neurais até pelo aquele conhecimento. Assentar o conhecimento com você, né? Porque eu acredito muito nisso também, a capacidade de você, apesar da importância de você estar sempre recebendo o que está na crista da onda, e é o motivo pelo qual não à toa a gente faz um evento como o TDC, né? Porque a gente acredita que eu preciso estar trazendo a galera e dizendo, cara, o que você está fazendo aí? E aí vem o Helder lá de São Bernardo, eu estou fazendo isso aqui. Aí vem o Yanaga lá dos Estados Unidos, não, mas eu estou fazendo isso aqui, ó. E essa troca fomenta, mas não adianta, né? Se a pessoa não conseguir transformar aquilo em algum tipo de prática, vai ficar pelo caminho, vai ficar só com o certificado, que aí não adianta nada, né? E até tem até alguns nomes que as pessoas dão, mas enfim, aquele inchaço mental, né? Sim. Que às vezes a pessoa gera até frustração, na verdade, né?
Porque o cara fala assim, pô, mas eu estudo, mas eu vou nos eventos, E é verdade, o cara realmente vai, ele lê. Mas como não tem esse ciclo completo de implementação, aquela coisa vai se perdendo. E em uma determinada hora, você realmente não sabe mais nem o que você estudou, nem o que você leu, nem o que você aprendeu, porque aquilo não fez parte de nada que você tenha produzido, né? Sim. E ser um fazedor é uma coisa que você trouxe na sua história ou algo que você aprendeu no caminho, assim? Não, essa filosofia, porque a gente tem coisas, eu sempre digo, tem coisas que a gente aprende que são tão boas que a gente, antes de fazer, já pensa, eu preciso contar para os outros, né? Sim, que isso é tão bom que eu ainda não consegui aplicar, mas vou contar para os outros. Mas tem coisas que a gente sente, até pelo tom do que você fala, que você falou, tem que aplicar, eu sinto que você é uma pessoa que já faz isso há tempos, mas isso veio ao natural ou você teve que se esforçar um pouco para construir essa dinâmica? Então, o que eu percebi muito cedo, logo na faculdade? E aí foi a minha experiência com a faculdade, tá? Que, pelo menos na instituição onde eu estava, havia um delta muito grande em relação ao mercado. Então eu percebi o seguinte, cara, se eu ficar só no que eu estou aprendendo aqui, eu estou lascado. Então eu comecei a ter que... E assim, o ter que correr por fora foi até algo que eu tive que fazer para dar conta do projeto que eu estava trabalhando. Não era nem algo que, eu fui supervisionar, não. Eu tive que ir lá, tive que estudar outras coisas. Tanto que, assim, trabalho com Java desde 2002, né? Cara, 2002 foi o meu último ano da faculdade. Eu não tive Java na faculdade, né? Tipo Olha assim, só. E assim, mas caiu um projeto para mim em Java, e aí eu lembro... E nessa época nem era crista de onda Java, né? 2002, não era mais, eu acho. Era Java 1.3. Tava... Já estava meio consolidado, eu acho. Porque teve uma crista da onda ali no final dos anos 90, que Java vai ser tudo, Java está no banco. Eu acho que o maior Java One que a gente teve deve ter sido 2000, que tinha 15 mil pessoas, até o evento não comportava tudo eu isso. acho que foi ali o momento assim, 2002 já não era mais, já era estabilizado. Exatamente. Né? Já estava nascendo talvez outras coisas de crista da onda. Exatamente. E aí eu lembro que eu fui, na época existia a Sun ainda, eu fui num Santa Tech Days que teve aqui no Brasil, que veio o James Gosling, que é o criador do Java. E eu lembro de eu voltar na segunda-feira para a empresa e aí ter essa reação de chegar para o cara, a gente tem que usar esse negócio. A gente tem que fazer, vocês não têm noção. Porque na época a gente fazia o tal do client server, né? Então instalava a aplicação em todas as máquinas. Não precisa instalar nas máquinas, roda no browser. Vamos virtualizar tudo. Então assim... Eu tive esses momentos assim de, putz, cara, é isso. Então, assim, como eu percebi que aquilo que eu consumia e que eu aplicava e que eu realmente me dedicava a aplicar funcionava, então acho que foi aí que eu peguei esse negócio de, cara, você tem que ser o cara que implementa, você tem que botar isso como uma filosofia de vida, praticamente. Sim. Para que você realmente não perca aquelas coisas, essas sacadas que você está aprendendo, né? Isso. E isso, eu acho que, de certa forma, deve ter, com a experiência do tempo, ter te colocado numa posição também de, olha, eu posso passar isso adiante também, né? Não à toa você, hoje, né? Você é um cara que tem um livro publicado, tem um canal bacana. Como foi essa transição do profissional, né, aplicador, para também o cara que hoje eu te reconheço como uma das referências dentro do Java. E não é eu que estou dizendo, nem você que está dizendo. São pessoas que vêm me dizer, não, o Helder é uma referência para mim. Eu ouço de várias pessoas. Mas essa não é uma transição natural, né? Eu não enxergo isso como uma naturalidade na carreira do dev. Não. Então, cara, aí talvez venha um negócio que vem lá de trás, assim, eu sempre tive uma coisa em mim por tentar ajudar alguém a aprender alguma coisa, por ensinar alguma coisa. Sempre tive isso e na vida, assim, com outras coisas. Eu nunca tinha associado isso com o meu trabalho, nunca tinha associado isso com a minha carreira. Então, sei lá, eu dava aula na igreja, eu fui orador de formatura, fazer essas coisas assim, né? Embora sempre tenha sido muito tímido, né? Mas por algum motivo eu gostava desse tipo. Tem essas contradições, né? Assim, eu sou muito tímido, mas me dá um microfone e o cara deslancha. Eu realmente não faz sentido pra mim, mas tudo bem. E aí, cara, quando eu lá pra 2015... Eu lembro que o primeiro TDC que eu vim foi em 2015. E não foi na trilha Java, foi na trilha iOS.
Olha só. Vim assistir. Você estava numa fase mobile da sua carreira? Entre 2011 e 2015, 2016, eu desenvolvi bastante com mobile. Teve uma onda. Foi uma onda. Mobile First. Exatamente. Eu lembro disso. Exatamente. Cheguei a... Exatamente, foi bem nessa época mesmo. E eu tava, nossa, alucinado, eu fui na trilha iOS. E aí lá assistindo as palestras, tava legal tudo. E aí eu tive um estalo. Falei, cara, eu consigo dar uma palestra. Não sei, eu olhei assim e falei, cara, eu consigo dar uma palestra. Falei, tá aí, cara, acho que ano que vem eu vou tentar voltar como palestrante, né? E foi bem na época que teve toda uma transição na minha carreira também. Voltei pro Java com mais força. E realmente, 2016 foi meu primeiro TDC como palestrante lá em São Paulo. Mas por que isso? Porque eu comecei... E aí, vendo as pessoas palestrando, e aí descobrindo comunidade, descobrindo o Soul Java, descobrindo não sei o quê, eu comecei a entender isso. Caramba, né? A galera troca conhecimento e todo mundo ganha. Sim. Porque eu venho de uma geração... Acho que eu peguei o finalzinho, talvez, disso. Onde, não, o que eu sei é meu, porque se eu ensinar... Hoje é o contrário, cara. Você pode ver, a galera que ensina, a galera que ajuda, a galera que compartilha é o que mais cresce. E é uma coisa que, para mim, por exemplo, me apaixonou demais. Quando eu vim trabalhar com tecnologia, há 10 anos atrás, porque a minha área é da comunicação original, que na comunicação, até hoje, a galera se fecha na sua... Tem as Chinese Walls, né? Olha só, eu marquei uma cerca aqui, o que eu sei é meu e todo o resto é competição. E eu... Várias vezes já tentei levar a galera. Tem uma galera lá na tecnologia que eles estão preocupados em fazer o resultado a partir do seu próprio esforço, mas compartilhar o método. Porque compartilhando todo mundo consegue. Depois é as suas oportunidades. Você que cria as outras coisas. Eu acho incrível esse modelo que a tecnologia, desde... como você falou, não foi sempre assim, mas de um determinado momento do fortalecimento das comunidades, passou a promover esse cruzamento de conhecimentos, né? Isso, eu acho isso, para mim, é uma das coisas mais fantásticas que tem na tecnologia. Não, e assim, é engraçado que pra gente acaba virando natural, né? Sim. Mas você conversa com pessoas de outras áreas, minha esposa, por exemplo, que trabalha com pra ela não faz sentido. Não é que não, hoje ela entende já, né? Sim. Mas não era uma loja. Não, mas por que vocês vão contribuir? Não é intuitivo. Isso. Não é intuitivo. Assim, mas como assim? Você ensina e aí está ensinando o concorrente? Não é isso. É isso mesmo. Exato. Cara, você quer coisa mais colaborativa e compartilhadora do que o open source, cara? Sim. Que todo mundo vai, faz o código está aberto, você baixa na sua máquina, você roda, o outro baixa. Não, e você pode contribuir com um kernel, por exemplo. Eu posso mexer no negócio original. E a gente até brinca, né? O pessoal que tinha o movimento open source, né? E aí eles venceram. Sim. Todo mundo é open source. Algumas pessoas não souberam lidar com a ideia de que eles ganharam a briga. Eles brigaram. Não, nós temos isso. Legal, todo mundo aderiu, né? De cima para baixo, todo mundo é muito mais open. Claro, se for, não é o open, talvez na filosofia mais plena, mas é muito mais open do que foi um dia. Venceram e aí a galera ficou assim, pá, e agora? Não, agora a gente tem que aproveitar, né? Que é open. Mas eu acho isso que você falou, meio que... E a tendência é que esse processo, talvez, que tenha criado o Elder, seja mais simples para outra pessoa que venha querer compartilhar, né? À medida que isso vai avançando. Sem dúvida. Tem mais acolhimento, porque provavelmente quando você decidiu fazer, você teve que fazer um pouco mais de força para alcançar essas comunidades, entender e te introduzir nesse meio. Sim. Né? Eu acho que eu tive um privilégio grande também de ter de cara encontrado o Soul Java, Sim. que é o maior grupo de usuários Java do mundo, que já tinha lá Otávio Santana, Bruno Souza, Edson Yanaga e Yara, que já foi presidente do Soul Java e tudo. Então, assim, e foi um grupo que me recebeu assim, cara, vem aí, vamos fazer junto, cara. O que eu posso... Não sei, cara, você ajuda com alguma coisa, entendeu? E foi assim, e o próprio Otávio comenta que ele tentou entrar em outras comunidades de software que foi muito diferente, que assim, o pessoal ignorou ele solenemente, entendeu? Sim. E aí, quando eu comecei a perceber isso, que essa colaboração, na verdade, faz com que todo mundo cresça, eu falei, cara, eu quero viver disso. Sim. Eu quero viver disso, eu quero viver colaborando, viver compartilhando, viver não sei o quê, porque todo mundo cresce realmente, né? E tanto que eu costumo dizer que eu tenho o melhor emprego no mundo por causa disso, porque assim, eu sou pago para fazer algo que eu adoro fazer, cara.
quer Sim. compartilhar, é criar conteúdo, é ajudar a galera, fazer workshop, fazer vir no TDC. Você vislumbrou a carreira nessa que é uma parte que até não é tanto o fazer o software, né? Sim. Mas estruturar uma rede de conhecimentos, de Exatamente. pessoas capazes de avançar o nosso jeito de fazer, né? Que eu acho, para mim, eu acho que é uma coisa tão fantástica que me surpreende não ser a regra, sabe? Putz, isso devia ser a regra, porque é tão fantástico. Não deveria ser difícil eu explicar isso para alguém, a pessoa entender e dizer assim, que nem você falou, nossa, fantástico, quero fazer isso pro resto da vida. Sim, Isso é incrível. Louco, é muito louco. É muito louco o impacto que causa. Mas aí, avançando um pouco nessa timeline aí, tem uma questão que eu acho que é quase que seminal relacionada ao porquê a gente faz eventos, o TDC, e por que até muitas empresas elas vêm buscar a conexão do TDC com as comunidades, que é esse processo de que a mão de obra na TI é uma mão de obra extremamente especializada, extremamente específica, são muitos clusters diferentes, com habilidades diferentes, ao passo de que você não tem, como a gente falou no começo, um processo estruturado de geração dessa mão de obra, que até você já citou, né? Mas, em outro nível, a gente tem as empresas também lidando com o hype do momento, a dinâmica do momento, a demanda do momento. E a gente já teve várias ondas nesse sentido. Você falou uma que eu acho que foi uma contundente demais, que foi a cloud, né? Uhum. A cloud entrou, não foi nenhuma onda, foi praticamente uma revolução nos termos, né? Mas a gente teve, por exemplo, uma onda de microserviços, né? E eu acho que hoje, eu não sei, e eu queria saber a tua visão disso, a gente pode falar que microserviços foi uma onda que não, ela tinha um potencial de ser boa e ela acabou destruindo muita coisa no processo, né? Ela começou atrapalhando, tanto tem gente revertendo processos de microserviços. Como você acha que o desenvolvedor lá, ele sozinho, porque ele também depende dessas estruturas, vai estar conseguindo se preparar? Porque, por exemplo, eu muito bom vindo no evento, eu manjo disso aqui, mas aí o cara veio falar que eu tenho que aprender microserviço, bicho. Como que eu vou parar tudo que eu estou fazendo agora, eu tenho que fazer, porque ele disse que eu tenho. Como que você acha que o desenvolvedor consegue navegar nesse nesse mar cheio de ondas aí? Boa. Até ontem a gente teve a trilha microserviços, né? Sim. E a gente conversou um pouco sobre isso no painel. O que eu vejo é que, assim, toda a hype que surge, ela tem um momento hype em si, como agora a gente está na hype de IA. Sim. Né? E, pelo menos do que eu vejo, é inerente das hypes que um monte de gente vai usar errado aquilo. Sim. Não vai ter jeito. É o caso do microserviço, que você está falando até. Muita gente fazendo rollback, muita gente que nasceu com microserviço, viu que nasceu errado, tá voltando para um monolito, etc. Nasceu caro, né? Mas mega gerou estruturas complexidade, etc. Cara, que infelizmente é até natural do processo de maturidade daquela tecnologia. Né? Então, assim, não quer dizer que o microserviço vai morrer, muito pelo contrário. Sim. Assim como o serverless também teve o seu momento de hype, também está ficando mais maduro agora. E assim como o IA está numa hype e uma hora vai amadurecer. Então, assim, o que é o papel do dev para ele não ser o refém dessa história, né? Até comentei um caso que eu presenciei uma vez de uma empresa que foi conversar com uma determinada outra empresa. Os caras vão lá e os caras querem fazer microserviço. Aí me chamaram para reunião. Tá bom, vamos lá na reunião. Aquele mesa enorme, assim, tá? Os caras, muitos executivos. Não, porque a gente vai fazer, porque microserviço, porque e eu ouvindo, falei, tá. Falei, gente, mas vamos lá, rapidão, assim. Por que vocês querem fazer? A gente está falando disso de 2017, 2018. Antes da pandemia. Por que vocês querem fazer microserviços? Aí, a resposta linda, né, que todos nós gostaríamos de ouvir. Porque o nosso VP foi num evento de transformação digital e ele voltou falando que a gente tem que fazer microserviços. Né? Caraca, meu pior motivo do universo. Né? Essa é a hora que você murchou na cadeira, assim, você foi afundando, meu Deus, para onde que eu começo, continua essa conversa? E aí, agora é o seguinte, por que o time ficou refém daquele VP no momento? Não é só por questões hierárquicas. Sim. É porque o cara não tem um argumento do porquê que é microserviço. Para que a gente usa microserviços? Microserviço não é para escalar
tecnologia? É para escalar a pessoa. Só que nem o VP sabia, nem a equipe sabia. Nem... Sim. E é assim, então assim, cara, vai no fundamento. Então assim, é IA, tá, vai no fundamento da IA. Como é que faz? Como é que cria? Como é que estuda? É microserviço? Como é que estrutura? Para que serve? Da onde surgiu? Quem foram os primeiros projetos e por que eles fizeram aquilo? E aí você vai olhar os cases, você vê, putz, não era para escalar software, cara. Pelo contrário, eles criaram alguns problemas internos que eles aceitaram viver com aqueles problemas porque eles tinham um problema de escalabilidade de equipes que foi resolvido daquela forma. Então, o Isidro, né, que é um super amigo nosso, ele é um cara que bate muito nessa do fundamento. E nesse ponto, cara, o fundamento vai te salvar de ter que fazer um rollback depois do projeto. Talvez você vai ser o voto vencido. Talvez você vai ser o voto vencido, que às vezes, né, Claro. é do jogo. Tem contextos e contextos, né? Mas, cara, não seja o voto vencido porque você não sabia falar outra coisa. Eu aceitei porque eu também não tinha argumento para falar. Eu falei assim, cara, olha, eu acho que é furada, mas se a gente tem que fazer, vamos fazer. Não, porque às vezes o cara prefere tirar o time de campo, né? Sim. Sem perceber que essa conta vai vir ali na frente, né? Na hora que ele ficar pressionado dentro de uma estrutura. E aí eu acho que faz todo sentido a gente avançar esse assunto, porque você citou, inclusive, a inteligência artificial, e eu acho que quando você fala de fundamentos, ele impacta diretamente nessa pressão horizontal que o mercado está colocando. Porque eu acho que pela primeira vez, não sei se pela primeira vez, talvez seja aquele sentimento de quando você vê uma coisa nova, a coisa anterior já começa a mudar e ela começa a rarear na sua cabeça, de ter a percepção de que essa é uma tecnologia de impacto muito horizontal. Ela é diferente, por exemplo, de um microserviço, de um serverless, que ele está na base lá atrás, no back. Não, ela está lá com o advogado mexendo. E isso mudando a relação dele com a chave de conhecimento que ele está. Você acha que o desenvolvedor que está nessa coisa de buscar os fundamentos, ele vai conseguir também se apropriar da IA? Ou a IA é outra coisa? Ou ela, como que você está enxergando essa mesma que você falou, né? Ondas, pressões, o cara tem que buscar, precisa de argumento, mas a IA meio que ela abraçou, ele sentou em casa, o cara no Fantástico está falando sobre IA. A mulher dele disse, você já viu esse negócio de IA? E ele, meu Deus, acabaram de dizer isso no meu projeto e eu estou perdido aqui, para onde que eu vou? A impressão que eu tenho é que a pressão nesse lado de IA vai ser maior do que nas últimas ondas, exatamente por isso, porque não é algo restrito ao seu nicho. E por não ser restrito ao seu nicho, a demanda vai vir de todo lado. Então, se o advogado está olhando isso, tem o sistema que o advogado usa. Se o hospital está falando disso, tem o sistema que o hospital usa. Se a sua mãe, que é costureira, está falando disso, talvez a empresa que fornece alguma coisa para ela vai... Então, assim, a impressão que eu tenho, tá? E aí, enfim, a gente pode conjecturar nisso, é que a pressão nisso vai ser maior e já virou um negócio inevitável. Porque, assim, aparentemente, a indústria estava segurando um pouco isso, né? Sim. Por diversos motivos. Estamos desenvolvendo mais tecnologia, estamos pensando talvez mais em segurança, estamos pensando em... Cara, o chat GPT deu os dois pés na porta. Ficou assim, eu tô jogando isso aqui agora, vocês se virem. Jogou na mão da criança, né? Jogou o bolo na mão da criança. Se vira, né? Tipo assim, tá aí. E aí, o problema é que quando se vira, aí cada um sai correndo atrás de fazer o seu, e correndo atrás. E aí tem a concorrência, tem a tecnologia, aí tem não sei o quê, tem a API, aí... Cara, e aí, isso vai influenciar no meu trabalho? Não vai? Falaram que se eu não souber isso, eu vou estar desempregado daqui a um tempo, e etc, etc. Então, me dá uma impressão de que essa é uma onda que vai ser mais intensa, né? Do ponto de vista de, cara, corre atrás, cara. Corre atrás. É a impressão que eu tô tendo. Tá? E você acha que, considerando-se que a gente estava aí num processo que provavelmente ele foi muito acelerado da pandemia, por causa que a pandemia foi meio que um ponto de revolução digital, enquanto a gente tentava debater como iremos fazer a transição digital e todo mundo dizia, não, isso vai ser amanhã. Né? Passa que na volta a gente compra a transformação digital. Mas a pandemia trouxe você vai ter que fazer isso agora, né? E a inteligência artificial já está dizendo o seguinte, olha, você vai ter que fazer isso
hoje, amanhã e talvez sempre, né? E como que o mercado, talvez, nesses próximos anos, ele vai tender... Ele já vinha numa ideia de quebrar a lógica da empresa que faz um produto, que entrega, para uma lógica talvez até mais distributiva, mais eu não faço mais produto, eu faço uma API e tal. Como que você vê essa fragmentação de negócio, né, vai estar impactando o cara que desenvolve na ponta lá? Porque eu estou sempre puxando o fio do desenvolvedor, porque eu acredito que a gente está falando aqui dentro do TDC, grande parte do nosso público ele está diretamente relacionado com os problemas do dia a dia, né? Uhum. Então, ele tem essa metáfora do lead jornalístico do vilão, está aqui em cima, mas o que eu tenho tentado aqui é sempre materializar isso. Beleza. Eu já estava meio que num processo de descentralização, de fragmentação. Eu tinha que pensar agora num modelo de não é mais eu desenvolvendo para um problema específico, não. Eu estou desenvolvendo para ecossistemas de problemas, basicamente, né? E como que você acha que isso está transformando essa persona do desenvolvedor lá na ponta? Boa. Cara, eu vejo que cada vez mais o dev tem uma tecla que eu bato bastante, assim, que dev não é escrevedor de código, dev não é escovador de bit. Que era o cara batia no peito e se orgulhava, né? Exatamente. Eu sou escovador de bit. Cara, você resolve problema. Então, assim, o que eu vejo hoje que separa muito a pessoa que realmente entrega, que não entrega, que tem bom resultado, que não tem, é a pessoa que entende o problema que está lidando. Uhum. Que uma coisa é eu chegar para você e falar, Júlio, faz para mim uma tela com 3 campos texto, um checkbox e um botão de confirma, um botão de cancela. Uhum. E aí você vai e faz o raio da tela. Outra coisa é você devolver para mim, mas calma, para que essa tela? O que essa tela faz? Você realmente precisa de uma tela? Será que é? Por que você pensou que era uma tela? O que está acontecendo por trás? É a pessoa querer entender o problema. Uhum. E eu vejo bastante gente que às vezes não quer entender o problema, sei lá, porque não quer, está com preguiça, não está afim, mas enfim, nessa realidade cada vez mais distribuída, como você falou, cada vez mais que muitas vezes eu estou fazendo uma pontinha de um ecossistema gigante, eu estou dando a API para o cara, eu estou fazendo alguma coisa assim, tá bom, mas o que isso representa no todo? Uhum. Que problema isso realmente resolve? É assim mesmo que resolve? Por que pensaram em resolver assim? Será que não tem uma forma melhor de resolver? Será que tem uma forma diferente de resolver? Será que isso é um problema mesmo? Será que a gente está? Será que a gente está tentando resolver um negócio que é, enfim, que talvez nem seja um problema, né? Então, assim, aprender a entender realmente o contexto geral, eu acho que isso e é independente de tecnologia, cara. Sim. Isso faz um profissional em desenvolvimento de software muito diferenciado no mercado, cara. Sim. Muito diferenciado. Até porque eu acho que talvez a gente produza código demais. O que você acha sobre isso? Assim, a gente está toda hora produzindo código e a brincadeira do Silvio Meira no episódio dele, o melhor código é aquele que eu não fiz, ele não existe, então ele é o melhor código. Mas você não acha que talvez, assim, às vezes, isso não é nem tipo, é empresa e tal. Parece que o cara... primeiro sentimento dele é, não, eu vou produzir um código sobre isso. E talvez não precisasse. Você falou, me deu esse gancho de pensar assim, pô, será que eu tenho o mesmo problema? Será que eu preciso... E tem a questão humana, sentimental, de assim, opa, mas se eu não preciso de código, o que eu estou fazendo aqui então? Né? Como lidar com essa relação? Até um exemplo que você me falou, agora eu lembrei. Eu estava conversando ontem com um amigo aqui no TDC, que trabalha numa grande empresa brasileira, e ele falou assim, cara... eles já têm milhares de microserviços, né? Então, o que é muito comum acontecer lá? O cara faz um microserviço de um negócio que já existe. Eu falei, cara, é muito comum. Ele falou, a gente está criando um grupo lá só para mapear serviços que estão duplicados, triplicados, quadruplicados muitas vezes. Imagina. Às vezes, o cara, para não fazer um método num serviço que já existe, ele vai criar um outro serviço. Só que a partir do momento que ele cria outro serviço, ele cria uma complexidade de comunicação, de rede, de segurança, de observabilidade, de distribuição, de tráfego de dados, de etc. E aí, não escutei o episódio do Silvio, mas faz todo sentido. Cara, eu resolvi um problema
se eu deixei de fazer algo que não precisava ser feito? Se eu deixei de fazer algo que já existe, cara, será que você já parou para olhar se já existe aquilo que você está fazendo? Sim, economia de recursos, economia de tempo, que eu acho que ainda é o recurso mais valioso de todos, né? O tempo Sim. que eu vou botar em cima desse negócio. E é isso que eu estava falando, que me parece que é sistêmico. Não é nem uma particularidade, é um cacuete. Não, você chega numa empresa e tem o sentimento do cara é que, bom, se eu não propor um código... Eu não sirvo para nada. Eu não sirvo para nada. Preciso propor um código aqui, porque no frigir dos ovos, no dia a dia... Como que eu saio desse nó? Você tem uma ideia? O que tu recomenda para o cara que já se deu conta disso, inclusive? Falei, galera, mas... Né? E às vezes ele é aquele meme do cara que levanta a mão e ia jogar tirado pela janela. Às vezes ele é esse cara, ele está com medo. Pô, mas se eu levantar a mão e dizer, galera, não tem que fazer código, não, isso já está pronto. Ele vai ser o cara que vai ser jogado pela janela. Cara, entendo que a gente está num momento onde o dev ele precisa entender e aceitar que ele é sim um profissional de muito valor no mercado. Então, independente de salário, de valor. Valor, é diferente de profissional de valor realmente. Sim. Cara, no mundo não existe nada hoje que não tem software. Não existe nada hoje que não tem tecnologia. Não existe nada hoje que não tem um código rodando. Então, assim, você entender que, cara, sim, eu vou ser um profissional, eu vou estar ajudando o projeto, eu vou estar ajudando a empresa, se eu chegar e falar assim, cara, não, isso já existe, isso não, o meu amigo fez, eu não preciso fazer, isso já está contemplado, ou isso que precisa ser feito não é do jeito que vocês estão falando. De novo, ainda que você seja o voto vencido, a gente não tem controle sobre tudo, mas não tem. O que está no meu controle é saber resolver esse problema que eu me propus a resolver da melhor forma possível, ainda que a forma de resolver não seja eu fazendo um código. De novo, né? Eu ser um dev não é só eu escrever código. É eu saber conversar com as pessoas, saber entender o problema, eu saber lidar com a empresa, entender a cultura da empresa, navegar na organização, navegar com as outras áreas. Eu não sou um profissional só limitado ali ao meu notebook, à minha IDE e ao código que eu escrevo. Cara, eu sou um profissional completo, eu tenho eu acho que é se entender como pessoa também, né? Sim. A gente não é que assim, do meu horário de trabalho eu sou dev, o resto do tempo eu sou... Não, cara, eu sou uma pessoa integral. Não é aquela série Ruptura agora que tem, não sei se você viu na Apple TV, que é ficção científica e o cara, quando chega no trabalho, desliga, ele esquece tudo que ele vivia no fora. Não existe, ele só vive o trabalho, ele sai do trabalho, ele desliga o trabalho, só vive, e ele não lembra o que ele viveu no trabalho. Não existe isso, né? O humano é completo. No trabalho eu sou pai, sou marido, sou dev, escrevo livro. Em casa eu sou dev, sou... Cara, a gente somos pessoas integrais em tudo que a gente faz. Então, eu acho que parar de separar isso, nos colocarmos a nós mesmos em caixinhas, e essas caixinhas que não se comunicam, até talvez te ajude a acelerar esse processo de maturidade, para que você, até que muitas vezes falta confiança. Pô, mas eu não vou falar tal coisa, porque aí eu vou ser jogado pela janela, né? Sim. Não, cara, é assim, você tá certo, você tem fundamentação, faz sentido, você não tá viajando na maionese, cara, se posiciona, fala. Não é isso, não é utópico, é muito pelo contrário, cara. Se você vê os profissionais que você admira no mercado, sim, muito provavelmente são pessoas que de alguma forma estão navegando assim hoje nos projetos. Né? E você pensa assim, né? Você falou em maturidade, né? A maturidade da pessoa profissional. A gente tem muito essa qualificação de tempo. Ele é um dev sênior, né? Mas às vezes o cara é o dev sênior por um contexto específico, mas ele não é o cara que tem uma maturidade para ter esse conhecimento, né? E eu percebo, e queria saber também a tua opinião sobre isso, que o mercado está meio de recheado de velhos ou velhas, de antigos, não sei se é o pronome melhor, eu não quero ser, como é que é? Etarista. Etarista, e nem detratar as pessoas, sim, porque não é isso. Eu estou falando no ponto de vista mais de conceito mesmo, né? De que tem pessoas que têm muita experiência e pouca maturidade, né? Para entender a sua postura. Cara, ser humano, né? Eu acho que tem isso, né? Às vezes você pega a pessoa que tem muita idade
e é imatura. E muitas vezes você tem o contrário. Você tem alguém que talvez seja um pouco mais jovem, que tem mais maturidade. E eu entendo que isso tem muito a ver com... Cara, você entender o mundo à sua volta, e talvez nisso a gente extrapole um pouco a tecnologia, Sim, sim. como algo que você tem responsabilidade. Eu acho que a maturidade ela passa pela responsabilidade no sentido de que, Júlio, você pediu para eu cuidar desse papel, cara? Legal. O que esse papel representa para você? Cara, eu vou fazer o melhor que eu puder para cuidar bem. Se eu não souber algo que eu preciso saber para cuidar desse papel, eu vou procurar aprender. E às vezes até nem precisa um acordo tão explícito. Você já reconhece esses acordos sem que eu precise te dizer, né? Você já olha assim, eu reconheço essa... Exatamente. E talvez tenha coisa que até é intrínseca de cada um, tal, mas eu entendo que são habilidades que todo mundo pode aprender, ainda que não seja talvez natural para você, ainda que talvez da realidade que você veio é algo que não tenha feito parte do seu dia a dia, mas são habilidades que a gente pode sim aprender. Talvez para uns exija mais esforço, para outros menos. Sim. E eu até cito isso porque eu acho que a própria reação da grande maioria das pessoas a esses impactos, seja o impacto que a IA está colocando agora, ou mesmo até se a gente pegar um outro exemplo, que eu acho que é meio que um divisor de águas, o nosso debate, porque hoje é um debate que está sendo feito meio à margem, o debate do home office, né? De eu preciso que as pessoas estejam na empresa para trabalhar, e é um debate feito com pouquíssima maturidade, eu acho, sabe? A gente está falando muito... Apaixonado, né? Exato. Talvez... Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho que talvez eu precise encontrar a chave para debater isso de forma prática, pragmática, mas que considere o humano de forma completa, que é o que você falou, né? Sim. Esse assunto é interessante, porque assim, né? Primeiro, antes de pandemia existia o debate. Dá para trabalhar remoto ou não dá? Dá ou não dá? Cara, provou-se que dá. Sim. Provou-se que dá para trabalhar inclusive com produtividade, que dá para entregar, que na verdade os devs eram os que estavam mais preparados para fazer isso, porque mudou muito pouco. Né, Ele tinha um stack em casa. E fez, beleza. Aí agora está nessa discussão. E assim, né, eu vejo muita discussão de que, não, você não imprime cultura com as pessoas remotas. Cara, posso citar cases? Claro. Posso? Aqui você pode falar o que você quiser. Boa, vamos lá. Cara, Red Hat foi vendida para a IBM em 2018 por 35 bi. Era uma empresa que já tinha talvez 70%, 80% dos seus funcionários trabalhando remoto já, naquela época, antes de pré-pandemia. E que, por onde você andar pelo mundo, o que mais... Se perguntar para as pessoas, principalmente quem trabalha na Red Hat, o que mais te destaca na Red Hat, a pessoa vai falar cultura. Então você tinha uma empresa que vale 35 bilhões de dólares, ou seja, faz dinheiro, entrega resultado. Não é sonho. Não é sonho, não é utopia. Pior, né? Entre aspas. Faz dinheiro com open source. Sim. Para quem fala que não dá para ganhar dinheiro com open source, vale 35 bi. E uma das coisas que mais se destaca na empresa é cultura. Né? Então, assim, será que realmente é difícil eu imprimir cultura trabalhando remoto? Ou será que dá muito trabalho e eu não quero ter esse trabalho? Ou até o que eu entendo por cultura não é exatamente cultura, tem mais esse lado também, né? Pode ser isso também. Porque tem uma série de líderes aí que eles chamam de cultura e lá te dá um tapinha nas costas e cadê tuas costas para eu dar um tapinha se você está em casa? Sim, né? Tem isso também. É complexo. Então, muitas vezes a gente não quer se dar, e aí serve para trabalho remoto, serve para desenvolvimento de software. Sim. Cara, o que importa na vida, as coisas legais, a vida dão trabalho, cara. As coisas que realmente têm valor não são fáceis. As coisas que têm valor dão trabalho, exige dedicação, exige muitas vezes eu aprender a fazer um negócio que eu não sei fazer ainda para eu ter o resultado. Eu gosto de uma frase que fala assim, né? O resultado que eu não tenho mora naquilo que eu não sei. Então, assim, se eu não estou sabendo imprimir a cultura ou as práticas ou o que quer que seja na minha organização, talvez seja porque eu não sei fazer isso. Então, assim, e aprender provavelmente vai me dar trabalho. E aí
por não querer muitas vezes me dar o trabalho, eu vou querer encurtar o caminho, enfim. Não concordo, acho que as melhores coisas são melhores por serem trabalhosas, você vai dar valor, né? Você vai dar valor. Cara, sabedoria de vó, né? Exatamente. Que vó não falou, filho, dá trabalho, mas vale a pena. Mas vale a pena no final. Helder, como todo papo maravilhoso, o tempo voou, tá? Estamos chegando nos nossos finalmente, mas antes de nos encaminharmos para o final, a gente já tem uma tradição aqui no Tem Tempo para Pergunta, que é o fato de que todo o pessoal da tecnologia, seja desenvolvedor ou não, está sempre para lá e para cá de mochila. Certo. Então você carrega a sua mochila para lá e para cá, e a gente tem aqui a nossa mochila metafórica, que é o que você carrega na sua mochila que você poderia dar para a nossa audiência. Pode ser um livro, um filme, uma série, alguma coisa que você ache interessante, que vai dar um caminho. Não precisa necessariamente ser sobre o tema do que a gente falou, mas se quiser também pode, né? Então que você tire da sua mochila para entregar para a galera aqui do podcast. Tá. Cara, acho que talvez eu vou ser meio contra-intuitivo nisso. Né? Vamos lá. Foi um dos investimentos mais baratos que eu fiz esse ano e que mais mudou minha vida, literalmente, e fisicamente, e acho que talvez até mentalmente. É minha garrafinha de água. Que olha isso. Olha só. A gente fala muito, né? Tem que tomar água. Cara, começou esse ano, eu falei assim, bicho, a gente fica sempre falando, não, eu tomo muita água. Quanto de água você toma? Sei lá, né? Eu comprei uma garrafa de 2 litros de água e eu falo o seguinte, eu tenho que tomar a primeira até a hora do almoço e a segunda até a noite. Então eu tomo 4 litros de água por dia. Isso pro meu peso tá dentro da minha meta. E parece um negócio nada a ver com o assunto do podcast, mas, cara, meu corpo tá funcionando melhor. Eu durmo melhor. Eu me sinto mais ativo, eu me sinto mais alerta. Cara, literalmente mudou a minha vida, a minha produtividade esse ano, tomar água. Então, assim... Hidrate-se. Desculpa se eu não estou falando de código, se eu não estou falando assim, mas de verdade. E aí o tirando talvez da água, né? Mas assim, a gente colocar aquilo que a gente quer fazer muitas vezes em métricas mesmo. Sim. Então assim, minha métrica disso foi, cara, eu tenho que tomar 2 dessas por dia. 2 dessas. Né? E realmente mudou muita coisa fisicamente para mim. Então assim, cara, você quer ler mais? Cara, não é assim, eu vou ler mais. Não, cara, quantos livros você vai ler? Eu vou ler quantas páginas por dia? Né? Quantas páginas por dia? Quanto tempo de leitura? Eu vou ler 15 minutos por dia. Eu quero começar um blog. Tá bom, então vou fazer o quê? Um por semana? 2 por mês? E quanto eu vou dedicar disso? Então, assim, você colocar as coisas em perspectiva, porque aí você tangibiliza. Não fica aquele negócio assim, igual o pessoal fala das metas de fim de ano, né? Que dia 19 de janeiro, em média, você já parou com todas. Isso é estatístico, tá? Não chega a 20 dias. Mais ou menos 19 de janeiro, a maior parte das metas de ano novo você já abandonou. Já abandonou. Por quê? Porque as pessoas não tangibilizam aquilo. Então, assim, tangibiliza aqui. Eu quero aprender uma tecnologia nova. Tá, como é que eu vou aprender? Putz, eu vou comprar um livro, eu vou fazer um curso, tangibiliza as coisas, para que você realmente consiga tirar resultado delas. Maravilha. Então fica aí a dica, hidrate-se, importante. Água. Helder, muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado mesmo. Um papo bacana por ter aceitado o nosso convite. Prazer. Né? E eu queria que você deixasse as suas conexões, porque eu acho que a galera, depois desse papo, vai querer saber mais do seu canal, como é que eles te encontram aí pelas infowebs. Legal. Bom, no Instagram, Helder Moraes, tá? Helder sem H. E o Moraes é com E no final, Moraes. Moraes, que nem o Moraes Moreira. Moraes Moreira, Vinícius de Moraes, enfim. No YouTube, Helder Moraes também. E tem o Twitter, que é o Helder Java. Lá são mais conteúdos em inglês, né? Que foi onde eu comecei, realmente. Sim. E nessas redes, todos os directs abertos. Fiquem à vontade, mandem mensagem, a gente troca ideia. Que legal, maravilha. E também quero lembrar você que está nos assistindo de que o Tem Tempo para Pergunta tem uma série de outros episódios bacanas. Você pode seguir a gente aqui no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. E nós temos também o nosso canal no YouTube, que também se chama Tem Tempo para Pergunta, que tem as edições em vídeo e também os cortes que você pode mandar para aquele amigo, para aquela colega de trabalho que você quer divulgar esses papos incríveis que a gente está tendo até aqui. E, obviamente, eu espero você no nosso próximo episódio. Até lá! Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta?
Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.